Olá, muito boa noite, bom dia, boa tarde para você que está acompanhando a gente aqui no Outro Ponto Podcast, o podcast da Lição Jovem, onde a gente analisa a lição por outro ponto. Eu sou o Gabriel Aparecido, que eu vou chamar de Sidão, e eu sou o Vinícius Parolin, e eu vou chamar de GPS. Somos aqui dois jovens estudiosos da Bíblia e vamos trazer aqui pra vocês o que a lição dos jovens dessa semana tem a dizer pra gente. Tem uma bem interessante aí sobre a criação. Essa frase, dois estudiosos da Bíblia, não foi nada jovem. A gente é dois, tá virando quase dois velho paia já. Vamos ver se vai ficar legal. Deixar a piadinha. Bom, e pra começar nossa lição, vamos direto aí pra nossa querida tirinha. Verdade, cara. E a tirinha, ó, eu percebi uma coisa, porque assim, ó, a gente tá fazendo três episódios hoje, né? E especial a primeira... de 3 episódios. Isso, especialíssimo 3 episódios, galera. A primeira lição, a primeira tirinha, ela era engraçada e tinha um sentido muito legal. A segunda, ela não era engraçada e não fazia sentido, pelo menos para a lição. A de hoje, ela não é engraçada também, mas já fez o sentido. Agora eu quero ver se vai ter uma sem sentido e engraçada. Então, belo comentário. Comentário. Agora sim, um comentário bem jovem. Ai, mano. Cara, eu achei engraçado porque a tirinha ela tem 6 imagens, né? E quando eu vi a primeira vez, eu me senti igual aqueles designers que fazem aqueles textos que você lê e você nunca lê do jeito certo. Eu comecei a ler, tipo, por linha, né? Eu li tipo, a Jesus sentado no trono, aí Jesus na manjedoura, aí Jesus criando o mundo, aí ele na cruz, aí depois ele criando Adão, Não, pera... eu percebi, tá tudo muito errado. Aí se você for olhar pelas colunas, aí sim faz sentido, né? Pela coluna faz sentido, então... Porque ali, ó, tem ali o Deus sendo adorado pelos anjos, né? Aí Deus criando o mundo, Deus criando o ser humano, aí Deus vindo salvar o ser humano, Deus salvando o ser humano, e no final, Deus indo buscar o ser humano. Exatamente, é o resumo da história do mundo num desenho. A história da redenção. Parabéns. Muito bom, muito bom. E como eu disse, ela não tem graça nenhuma, é só as imagens ali, mas ela tem um significado muito profundo, pelo menos pra mim. Cara, esse negócio de ter graça é uma coisa que você... Não, isso aí é uma coisa que eu entendi quando veio a primeira lição lá, quando criaram essa, porque pra quem não sabe, a lição jovem, pra quem não é jovem há tanto tempo, a lição jovem até um tempo atrás, ela era a lição dos adultos com a capa diferente. Era a mesma lição. Aí, de um tempo pra cá, eles criaram essa nova lição, que é a lição contexto, tal, que é dos jovens. Elas geralmente estudam o mesmo tema que os adultos, mas com uma linguagem realmente jovem. Aí, quando eu vi a primeira tirinha, eu entendi que a proposta era ser uma coisa engraçada. Então eu tenho isso na minha cabeça, que a tirinha tem que me fazer rir. Na verdade, assim, eu acho que eu vou fugir um pouco, mas, tipo assim, é um desafio da galera da CPB aí, transformar a lição numa parada que seja atrativa. Porque, na verdade, a lição internacional, ela não tem essa tirinha. Ela não tem grifadinhos e letras maiores e menores e chaves e desenhinhos no meio, QR codes, essas coisas. É um texto. É um papel, o texto. E é isso. Não, e a CPB realmente, ela faz assim, apesar das críticas que a gente teceu ao tema, mas pelo menos o visual... Ela é... Eu falo as críticas que a gente teceu nos outros episódios também, né? Não só nesse, porque esse a gente nem começou direito. Mas ela realmente tem um visual bem bacana, né? Esses QR Codes, elas levam pra algum... De vez em quando, né? Porque já teve vezes de levar pra um site meio furado, mas... Geralmente leva pra um conteúdo interessante, uns vídeos bem feitos, né? Os grifadinhos ajudam bastante, eles dão uma síntese do que tá sendo estudado naquele dia. É bem legal. Eu achei engraçado umas lições pra trás que tinha um link escrito. Veja esse vídeo, youtube.com/WKZ9. Tipo, eu falei, mano, quem que vai digitar isso aqui pra ver o vídeo? Tem tanto QR Code no meio da lição, eles vai lá e me colocam um link escrito. Não, maravilhoso. E no clima da tirinha, no clima de tirinha, a gente também vai comentar aqui sobre o verso da semana. Que dessa vez
E galera, já vou adiantar aqui pra vocês que a lição dessa semana, em vista da semana passada principalmente, ela vai estar bem mais leve, bem mais suave, tá? Tanto é que o tema da lição dessa semana é um único verso, né? Apocalipse 4:11. Apocalipse 4:11 diz o seguinte: Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. E esse verso aí, em comunicação aí com a tirinha, ela traz bem certinho o tema da semana, que é essa questão de Deus, ele é... Porque a gente vem estudando o juízo, né? E hoje a gente vai ver que o fato dele ter criado é a única, faz ele ser o único digno de julgar a criação, né? Porque ele foi quem criou, quem deu o dom da vida para todo mundo e depois ele ainda veio redimir todo mundo. Então ele é o único que tem o direito de sentar no trono e falar assim, ó, você merece, você não, né? Não sei se vai ser esse o critério, né? Mas desde que ele queira, ele é o único que tem o direito de fazer isso, né? Vou abrir um parênteses e falar que tem uma música que eu gosto muito, que esse texto é a base da música, chama Santo, do Chama Coral. Bela música de recomendação aí. E falando em música, eu queria declamar aqui versos muito bonitos, que tem tudo a ver com o tema, que é o seguinte: as estrelas brilhando no céu, os pássaros a voar, meu respirar, toda a beleza de um pôr do sol, a lua iluminando o mar, como explicar? Belos versos que eu fiz. Cara, é porque, tipo assim, essa lição, o Sidão do futuro, de repente, se ele tiver com boa vontade, ele vai colocar um trechinho da música aí, porque é uma música que ficou bem legal. Bom, pessoal, aqui é o Sidão do futuro, e pra quem ficar até o final do episódio, vai poder conferir essa música, então não sai daí, tá bom? Eu e o Lucas, o Bode, fizemos, e, cara, tem tudo a ver com esse tema, porque a gente pegou essa ideia de Deus como criador e Deus como redentor. Tipo assim, o cara que é o dono de tudo, que criou tudo, né? E aí vai lá e se transforma em nada por nossa causa. E a lição vai abordar isso aí, né? O fato dele ter se humilhado. Eu não vou lembrar que verso, mas tem algum dia dessa semana aqui que vai lembrar, que vai trazer esse verso, né? Que fala: e se humilhou, se tornou um de nós para poder morrer em morte de cruz para nos salvar. Ele realmente, assim, é algo extraordinário, né? E, de novo, assim, relembrando aí não sei se foi no último ou no primeiro episódio que a gente falou, mas aquele fato, né, de que se ele quisesse, ele podia simplesmente estralar o dedo e começar do zero. O Lúcifer pecou, pronto, zera aqui o tabuleiro, vamos começar de novo, galera, zera aí e vamos começar de novo. Adão e Eva pecaram? Limpa a humanidade, limpa os anjos para não ter nenhuma testemunha, né? Tira as digitais aí, limpa a maçaneta e vamos embora. Ele podia ter feito isso. Era muito mais fácil, muito menos doloroso, porque assim, pelo que a Bíblia deixa entender, Deus tem sentimentos. Nós fomos feitos à imagem dele, não só em questão física. Eu imagino que seja muito mais uma questão intelectual. Ele nos dotou assim, de sentimentos, pensamentos e muito provavelmente que ele tem esses mesmos. Claro que num nível muito superior, com uma inteligência emocional muito acima da gente. Mas ele sofre. Imagina o quanto que ele não sofre vendo a gente jogando fora as oportunidades de salvação que a gente tem, né? O tanto de sacrifício que ele fez e o ser humano simplesmente jogando isso por terra. E aí... Não, outra frase que não foi nada jovem, né? Jogando por terra. E aí ele vem, todo esse sacrifício e tal, e ele sabe tudo. Ele sabia que ele um dia ia passar por isso, não só pela morte de cruz, mas também ia passar pelo sentimento que ele está passando hoje em dia. E mesmo assim, ele escolheu vir salvar a gente. Todo esse trabalho para um dia ainda vir buscar a gente, né? Sendo que ele podia simplesmente começar do zero. Então isso é uma prova de amor muito grande, tudo isso. Sim. Sidão, pra gente dar um início aí, já indo pra domingo, né, que sábado é tirinha, cara, ele já coloca aquela pergunta filosófica, né? Aquela perguntinha: por que existe algo em vez de nada? Por quê? Então, porque, inclusive, eu tava ouvindo o Rodrigo Silva essa semana, eu estudei muito aquele programa Evidências dele, tá? E fica a recomendação aí, pessoal. Evidências, tem no YouTube, tem um monte de episódio aí no YouTube. E eu escutei a série sobre criacionismo. Eu vou falar, o Rodrigo Silva, em todo podcast que ele vai, ele mete
Por que existe algo ao invés de nada? Isso. Se alguém viu algum conteúdo dele, já ouviu essa frase. Inclusive, se pá, o pessoal que escreveu a lição de domingo tava ouvindo na hora. Eu tava lá escutando, ele falou, interessante isso aí, vou colocar aqui na lição, vou usar de alguma forma. Eu sei que ele não participou, né? Se não foi ele que escreveu. Basicamente, essa pergunta assim, é uma tentativa. Eu não vou falar que é um tapa na cara, porque tudo que a gente vai falar aqui é baseado em fé, baseado no que a gente acredita, tá? Inclusive, para você começar esse estudo, você tem que adotar como premissa de que a Bíblia seja verdadeira, tá? E isso, apesar de todas as evidências históricas, no final de tudo é uma questão de fé, tá? Então, assim, essa frase é uma tentativa de... como é que eu posso dizer sem ser pejorativo, né? Mas é uma tentativa de você desmentir a evolução de uma forma assim, tá? O universo ele tende à constância, né? O universo ele tende à questão da inércia, né? A lei da inércia, ele tende a ficar como está. Então, se um dia houve nada, como que desse nada surgiu alguma coisa? Sendo que o estado natural era continuar em nada. E, inclusive, até para os evolucionistas, ateus e tudo mais, essa é uma pergunta muito grande. Tudo que eles têm são teorias. Eles têm um consenso, inclusive, pessoal, uma boa parte dos criacionistas que acreditam nos 6 dias literais da criação, eles vão acreditar no Big Bang. E aqui um pequeno aspas, eu também acredito, tá? De uma forma um pouco diferente, eu acredito que tenha sido uma ferramenta de Deus, tá? Porque, assim, na Bíblia, ele descreve a criação do planeta Terra, tá? Então, assim, nada se diz sobre como que o universo foi criado antes disso. Não estou dizendo que o Big Bang tenha sido algo espontâneo e inesperado que tenha criado até o próprio Deus. Não. Eu creio que quando ele dotou o universo de existência, esse tenha sido o Big Bang, tá? E assim... Cara, eu vou falar assim, inclusive na minha cabeça, assim, a imagem que seria o Big Bang, que ninguém vai tirar da minha cabeça, essa imagem, é assim, eu falei isso lá na nossa lição, uns tempo atrás. Deus criando uma bola. Aí ele uma bola assim, bem densa. Aí ele forma um machado na mão dele assim. Aí ele enfia assim, ele vira um machado, enfia na bola assim, e ele força, e a bola começa a voar. Aí ele roda assim, começa a sair luzes de dentro dessa bola assim, e a bola... E aí sai. Agora ele tem um quadro em branco pra ele sair pintando a criação. Isso seria muito bom num filme. Se tiver alguém aí, o pessoal da Record que tá fazendo umas novelas aí, já fica a ideia aí pra quando vocês forem representar o Big Bang, galera. É blasfêmia? Acho que não. É só Só tô conjecturando aí. Não, mas essa imagem é muito boa. Realmente é muito boa. Porque assim, onde eu queria chegar com o raciocínio que eu tava tendo era o seguinte: a partir do Big Bang pra trás é pura especulação. Tanto para criacionistas como para evolucionistas. Tá? Então, tipo assim, são teorias, são ideias, conceitos, baseados muitas vezes nas leis que a gente conhece aqui atualmente, mas não passam de ideias e teorias. E essa questão, assim, é até engraçado de pensar. Agora você abriu um ponto aí, porque como que será que foi, né? Deus, porque eu acredito também, né? Eu acho que a gente, né? A gente comentou sobre isso. A gente acredita que antes do Big Bang, antes de Deus criar o universo, antes do universo, era o nada. E o nada é nada, sem tempo, sem espaço. Todos esses conceitos que a gente tem hoje, todas as referências, tanto espaciais como temporais, visuais, auditivas, seja qual for a referência, tudo isso é posterior a Deus. Então como que era, entendeu? Será que ele era um ser ou era só uma consciência? Ele não tinha forma, né? Ou será que ele realmente era um barbudão, pique Hefesto, sabe? Lá no Monte Olimpo, fabricando as armas dos deuses, sabe? Com machado e criando um universo. É doido de você pensar como é que era antes, né? Porque tudo que a gente tem como... que a gente imagina,
é baseado no que a gente tem de referência. Então, como é que você vai imaginar algo que existia antes do tempo e antes do espaço? Então, eu imagino Deus lá falando, cara, meio sem nada pra fazer, eu vou inventar o tempo. Só isso, só. Um bagulho que a galera vai viver, né, milhares de anos aí e não vai entender o que significa direito essa palavra. Mas eu vou inventar, agora as coisas não ficam paradas, elas se movem. E aí, mas como que era antes? Cara, é que não tinha antes, não tinha tempo. Então. Não faz sentido essa pergunta, porque não tinha tempo. Não, inclusive, eu vi eu tenho que achar que filme era esse. Inclusive, fica um apelo aqui, ó. Você que é tiktoker, que fala sobre filmes e séries. Pessoal, coloca o nome do filme e da série na legenda. Ou cita, por favor, tá? Porque eu assisti um cortezinho de um filme que era basicamente uma entrevista com Deus. E eu não achei o nome desse filme. E assim, Deus representado ali por um senhor e o entrevistador... Pelo que eu entendi ali do contexto, porque eu só vi o trecho da entrevista, né, no corte. Dava pra entender que o repórter ali tinha uma certa experiência religiosa, mas ele no momento era ateu e ele tava ali com a oportunidade de tirar as dúvidas dele com Deus. Tipo aquele... O Todo-Poderoso do Jim Carrey, que o cara tá lá desacreditado e do nada Deus aparece. Eu creio que o filme seja mais ou menos isso aí. E ele pergunta pra Deus, né, quantos anos você tem? E ele fala, cara, isso aí é impossível de eu te responder, porque eu existo antes do tempo e até agora eu existo fora dele. Então é um negócio muito doido de você pensar, algo que não tem uma idade. Quando diz que ele é eterno em todos os sentidos. Não porque ele não vai ter um fim, mas é porque ele simplesmente não tem... Não posso nem dizer que ele não tem um começo, ele simplesmente não tem tempo. É muito doido de pensar isso. Muito doido. E a lição aqui, tipo, eu achei meio engraçado o jeito que ela se expressou aqui, porque... Falando aqui, né? Nossa existência é contingente, poderíamos não existir. Então é um milagre estarmos aqui. Fato, né? Se a gente pega todas as... né? Enfim... Aí ele fala assim, apesar de todos os tipos de mitos defendidos por aí, segundo os quais o universo teria surgido por si mesmo, do nada, tá? Tipo assim, não vou nem citar nomes. Igual. Enfim, tipo... eu acho estranho chamar de mito, sabe? Porque é uma galera que não acredita em Deus, mas criou teorias, né, a respeito da... Assim, a definição de mito não se encaixa, eu acho, no evolucionismo? Teoria das cordas, evolucionismo... Não, realmente pra mim também não se encaixa mesmo não. Porque da mesma forma, eu entendo que é tudo uma questão de fé, porque você também não prova Deus. A gente tem evidências, a gente tem o nosso convívio com Deus, a gente tem a nossa profissão de fé, mas no final de tudo é fé. No final de tudo é acreditar. Porque assim, tudo bem, a Bíblia, por que você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque é um livro escrito por mais de não sei quantos mil anos, por não sei tantos autores, dezenas de autores diferentes, e todos eles falando a mesma linguagem, sem contradições. É um livro que foi perseguido, queimado e sobreviveu à experiência, ele sobreviveu a todas as... Procurando uma palavra jovial para intempéries. Agora fiquei com isso na cabeça. Mas assim, ele sobreviveu a todos os contratempos que o tempo pode trazer. Perseguição, corrosão. Quantos arquivos, quantos livros, quantos conhecimentos já não foram perdidos? A Biblioteca de Alexandria, manuscritos egípcios, quanto que não foi perdido? Você só encontra fragmentos. E a Bíblia está aí, inteira. Então isso aí é uma grande evidência de que realmente tenha sido um livro providenciado por algo superior, por algo divino, e ao longo desse tempo esse divino tenha protegido o livro. Mas pode ter só sido uma grande coincidência. Já que você tocou nesse ponto, a lição de segunda ela começa falando sobre João, né? Escrevendo o Apocalipse ali. E eu fiquei pensando nisso, lendo essa parte, que, imagina, João lá numa ilha. Cara, eu não tinha feito isso antes. Digita, tipo, Ilha de Patmos lá no Google Maps. Cara, é uma ilhazinha perdida ali no meio do mundo, cara. Como que esses escritos estão aí disponíveis pra gente hoje? Então, e a gente tem que pensar que o João, ele não tava lá de férias. Sim. Ele tava preso, e preso justamente porque ele pregava sobre Cristo. Então, como que lá dentro, numa prisão, sendo observado,
Ele escreveu, ele continua. É a mesma coisa, vamos supor aqui. Um cara, ele ser preso porque ele é um hacker. Crimes cibernéticos. O cara foi preso. Aí dentro da cela dele tem um computador com internet. É esse paradoxo que eu vejo. Tipo assim, João foi preso porque ele pregava sobre Cristo. O que ele fez na prisão? Escreveu sobre Cristo. Então assim, e esses livros, esses escritos dele sobreviveram. Tanto ao presídio dele, como ao tempo depois daquilo. Então, assim, é algo realmente incrível, sabe? Eu também gosto. É um prazer estar contigo aqui também. Alguma coisa vai ocupar o tempo e a prioridade na vida da pessoa, né? O posto de adoração. E isso aí, inclusive, ouvi uma vez um pensamento, não vou lembrar quem que foi, tá? E eu vou parafrasear muito, tipo assim, ele tá quase um pensamento meu, mas é baseado no pensamento de outra pessoa. Mas assim, o ser humano, ele tem, igual você disse, né? O verso aí, ele foi criado para adorar alguma coisa. Então a gente tem essa necessidade interna na gente de procurar algo superior a quem dedicar a nossa vida. E quando você não encontra esse algo superior, a vida fica vazia. E aí entra o que você disse, que as pessoas ficam procurando ocupar esse espaço com outras coisas. E aí entra os vícios, né? Trabalho, pode ser um vício em família, pode ser um vício em relacionamentos, pode ser um vício realmente em coisas mais palpáveis como álcool, drogas ou jogos, filmes. Alguma coisa vai ocupar o teu posto de prioridade. Não, isso não tem como passar sem fazer. Alguma coisa vai ocupar esse posto. Aí vai de você o que é que vai ocupar ali. Só que o único que realmente pode ocupar esse lugar e te satisfazer, te preencher de verdade, de uma forma saudável, é Deus. Né? Isso baseado na minha pobre, mortal e finita experiência, tá, pessoal? Não é isso aqui, cada um vai ter que ter a sua. Não tem como eu passar o que eu sinto para cada um. Mas assim, se você procura esse preenchimento em outros lugares, ele traz a felicidade momentânea, uma coisa vazia, e você sempre quer mais e tem alguma coisa errada, e isso aí é a origem de outros sentimentos ruins, como inveja, o ódio, porque daí você fica tentando entender o porquê que certas pessoas têm uma vida mais plena que a sua, sendo que você ocupa todo o seu tempo com aquilo que te dá prazer. Né? Então aí que entram as perseguições, as traições, puxão de tapete, porque as pessoas elas ficam tentando ocupar a vida delas com algo que não vai preencher, e no final das contas elas tentam descontar nas pessoas que tiveram a vida preenchida. Justamente por isso, porque o ser humano foi feito para adorar algo. E aí, tipo, como é bom que a gente está dedicando tempo, né? Que a nossa adoração é para algo que é perfeito, né? Porque igual você comentou, todas essas coisas, se alguma dessas coisas falha, você perde o seu sentido, né? Da sua vida. Então, você comentou de filme aí, eu até pensei, pô, se um cara gosta de Star Wars, e aí, pô, a gente gosta de Star Wars, mas daí, pô, chega a nova trilogia, você fica assim, não, cara. O cara tem depressão, se aquele ali for o Deus dele, acabou, entendeu? O filme 9 mesmo, os caras cortavam os pulsos. Nossa, sem condições. Zero. Mas essa questão aí, realmente, o Deus ele vai preencher esse posto de adoração porque ele não te cobra nada. Você estando ali é prazeroso. É igual a gente falou, prazer infinito. Não tem
Não tem tipo um assim, revés. Existem as dificuldades, né? Tipo, existem, né? Existe sofrimento, né? E tanto é que isso acaba sendo um argumento, né? Tipo, contra... O pessoal, pô... e até, já vou aproveitar para entrar na pergunta que tem ali da lição de segunda, que você realmente tem convicção de que um criador dessa grandeza, né? Que a gente já comentou aqui, ouve sua simples oração? Tipo assim, pô, tenho prova semana que vem. Tipo assim, pô, será que... Né? Aí fala, pô, tanta gente morrendo aí, passando fome, você acha que, sabe, Deus vai ficar... Deus vai se preocupar com, sei lá, a sua unha que quebrou. Ou igual você, né? O GPS tem uma história interessante que você contou esse tempo atrás, né? Da carteira. Cara, você orou pra achar uma carteira, velho, e a carteira apareceu. Deus tava preocupado com a tua carteira. Então, assim, realmente, como ele existe fora do tempo, espaço, e ele é perfeito, esse tipo de limitação, tipo assim, nossa, Deus tem tanta coisa pra fazer, como é que ele vai fazer o que é seu? Não, ele não tem esse tipo de limitação. Ele não tem muita coisa pra fazer, ele já fez. Ele é o que ele é. Inclusive, eu vi até uma tradução desse verso, né? Quando ele fala pra Moisés, eu sou o que sou. E no português, né? A gente já entende que ele simplesmente ele é. Então, sem explicação, sem nada, ele só é o que ele é. Não tem algo igual para comparar. Isso se você pensar na tradução em português. Mas quando você vai pro aramaico, né, o hebraico, eu não lembro agora qual parte, no que foi escrito a parte de Moisés. Mas quando você vai para a linguagem original, se você traduz ao pé da letra, eu serei o que serei. Dando a entender que é algo que... Inclusive eu vi um corte, de novo, um corte no Instagram. É hebraico isso aí mesmo. Então, eu vi um corte do Instagram de um rabino explicando isso. E ele falava, eu serei o que serei, porque isso significa que ele vai preencher o que for preciso. E não é que ele vai ocupar o espaço que você quiser que ocupe. Não, ele vai ser, entendeu? Do verbo bem definido. Ele vai ser algo que ele já é, o que ele já vai ser, entende? É aquilo que você precisar. Então, além dele ser algo sem comparação, ele é algo que ocupa qualquer coisa, porque ele simplesmente vai ser. Sim. Muito interessante, mano. E, tipo... Eu queria trazer um ponto aqui também, acho que é da lição de terça já, comentando um pouco que, assim, existem muitos criacionistas, né, que acreditam na evolução também. Tipo assim, Deus existe e ele criou lá, soltou a terra, tal, de repente criou a microvida ali e tal, deixou rolando e tal, e... Que seria o caso, né, que seria o caso lá do... Que não, os 6 dias não são 6 dias literais, né? Isso. Que Gênesis também seria um livro profético. Eu já vi umas teorias assim, né? Cada dia ali significando um período. Então, a Terra era sem forma e vazia, são milhões de anos. Aí surgiu os luzeiros, são milhões de anos. Sim. E até porque essa ideia de que tipo assim, a vida, tanto na criação, né, surgiu na água, né, se for ver. Aí depois foram criados pássaros e tal. Então, assim, não, esse aí se refere ao período tal da Terra. Tanto é que no terceiro dia, né, terceiro dia, Deus vai criar a Terra, né? É só ali que ele vai criar o solo. Então, isso, se você for pegar na teoria evolucionista, faz sentido, se encaixa, porque durante um período a Terra ela foi majoritariamente preenchida por água e foi de lá que a vida surgiu. Realmente tem gente que se apoia nesse verso bíblico e tenta fazer um puxadinho na evolução para falar assim, não, ó, eu acredito em Deus, mas eu não sou um fanático religioso, eu acredito em Deus, mas ó, Deus pode ter feito assim. Tanto é que, assim, essa galera criacionista, ela é muito mais respeitada do que a gente, que acredita que a Terra tem alguns milhares de anos aí, tipo... Eles são mais, né, coerentes e tal. E... Enfim, tipo... É um ponto... E outra coisa que eu acho interessante comentar, que toda a informação que a gente tem sobre o começo da vida na Terra tá escrito num poema. Tipo assim, Gênesis 1 é um poema. Ele tem, tipo, versos, tem tipo, um refrão ali. Então, assim, a gente... Beleza, não quer dizer que a gente não tenha que, né, investigar, não é isso que é a vontade de Deus pra nós. A gente tem que ser curioso, a gente tem que ir atrás das coisas, mas, assim, a Bíblia não tá
tão preocupado em explicar certinho como que Deus fez, qual que foi a lógica da criação, o dilúvio, como que ele fez pra... Não. Tem lá, a Bíblia só menciona... Teve tarde de manhã. Uhum. Ele só fala, ó, fiz isso e era bom, né? Aí aconteceu o dilúvio, eu fiz porque precisou ser feito. O Davi matou o Golias, tá? Porque precisou ser feito. Então, tipo assim, Deus, ele só faz, né? O que precisa ser explicado, ele explica. Igual a gente viu semana passada a questão das profecias. Aquilo é algo pra gente entender quando estiver chegando o tempo do fim e precisava de explicação. Ele mandou um anjo vir explicar pra Daniel. Agora o Gênesis, cara, se você tem fé, ele só fala assim, ó, confia. Eu criei essa parada, confia. E tá fechou, entendeu? Aí, claro, igual você falou, a gente pode ser curioso, a gente pode tentar teorizar, a gente pode tentar imaginar, procurar mais evidências, né? Tanto é que eu vi até o próprio Rodrigo Silva falando, né, que a gente já mencionou aqui hoje, que ele falando sobre a questão, tipo assim, no primeiro dia ele criou a luz, mas só no quarto dia que ele criou o sol. E aí, explica aí essa parada, entendeu? Mas tipo assim, aí ele falando, não, é porque, ó, se você for olhar, no segundo dia, Deus, ele separou as águas, né? E tinha muita água no firmamento, então dá-se a entender que era um período muito nublado. Ele falando que isso aí é uma teoria, né? Então, não dava para ver o sol que ele já tinha criado lá no primeiro dia. Tanto é que tem uma questão, eu não vou lembrar agora, tá, pessoal? Mas tem uma questão no hebraico, no aramaico, que o verbo criar, né, no hebraico e no aramaico, ele tem uma pequena diferença do primeiro para o quarto dia. Então não é como se ele tivesse criado o sol, assim, sabe? Tem uma margem nebulosa que pode só, tipo assim, ele organizou o sol no quarto dia. É uma parada assim, não lembro o termo certinho, mas assim... Então esse tipo de coisa cabe a nós, a gente especular, a gente pensar, teorizar, né? Eu particularmente... Sim, tipo... eu sou mais adepto da teoria que fala que, tipo assim, não, Deus, ele criou a luz, ele simplesmente criou a luz, estava tudo iluminado. Aí depois ele criou o sol e a lua para poder ter o ser humano ter uma referência. E aí esses dois geram a luz, mas antes disso já havia luz. Ou quem sabe, ele criou um universo, lá, de novo aqui a teoria do Big Bang, a teoria aqui, ele criou o universo, só que era um universo apagado, entendeu? Ele simplesmente estralou assim, pá, cheio de matéria, cheio de coisas assim. Aí de repente ele falou assim, se os átomos se aquecerem e começarem a fazer um negócio chamado fusão, e pum, surgiu a luz. Então isso que ele criou no primeiro dia. Aí ele falou, nossa, mas essa luz está meio longe, né? Vamos criar um sol aqui bem pertinho da Terra para ficar mais certinho. Aí, criou o sol. Então pode ser isso também, tá? Eu sou mais... Até, tipo assim, a parte da criação da Terra, quando fala que era sem forma e vazio, né? O que é um negócio sem forma e vazio? Será que abre um quarto e não tem nada, não tem nenhum móvel? Ou, tipo, tem vários materiais ali jogados e não... Sabe, não é um lugar habitável? Será que a Terra já existia antes do primeiro dia da criação, mas era só uma rochinha, tipo um asteroide flutuando no universo, e Deus falou, é aqui que eu vou fazer a parada. Tipo assim, será que os materiais de construção já estavam jogados por ali e Deus foi lá e só construiu a casa, entendeu? Tipo assim, já tinham... Cara, tipo assim, especulações, cada um vai ter sua... Mas assim, só que eu acho legal, tipo assim, existem cientistas que tentam explicar, e tem muitas explicações interessantes sobre o tema, tipo, dilúvio, essas coisas assim, tipo assim, a galera enxerga como um mito, mas tipo, cara, tem uma galera que estuda isso, e que consegue criar explicações bem interessantes sobre, tipo, é muito massa. Existe a Sociedade Criacionista Brasileira, Sim. Ou Sociedade Brasileira Criacionista, não lembro qual que é a ordem, mas tipo assim, eles têm uns textos muito massa mesmo, falando sobre evidências, sabe? De fósseis que são encontrados em posição de vida, tipo, é uns negócios muito interessantes. Fósseis mesmo. Que, tipo assim, como se eles tivessem sido congelados no momento de alimentação, né? Já vi alguns que são, tipo assim, um peixe que tá comendo outro peixe, o peixe que tá sendo comido tá só metade dele dentro da boca do outro peixe. Como que ele foi fossilizado? Sendo que é um processo em que o ser vivo tem que ficar estático durante muito, muito tempo para virar um fóssil, né? E aí veio outra coisa. Eu vi uma
Eu vi acho que uma baleia, tipo assim, metade da baleia tá numa era e metade em outra. Tipo Isso, assim, tem fósseis que atravessam substratos ali e tecnicamente, tipo assim, de um substrato por outro são milhões de anos, tecnicamente. Inclusive isso aí eu tenho um pensamento muito legal, de novo aqui, o Rodrigo Silva, que é um cientista, tá? Antes de ser um pastor, o cara ele é um arqueólogo, um cientista muito sério, assim. Ele tem artigos muito relevantes publicados. E ele dá um exemplo que é o seguinte, tá? O engenheiro aí até vai me ajudar, mas tipo assim, você constrói uma casa. Aí de acordo com a engenharia, de acordo com os cálculos, essa casa ela tem a durabilidade de, sei lá, 500 anos. Fala que 500 anos que ela vai cair. Se ninguém fizer nada nela, se ninguém reformar nada, daqui 500 anos ela cai. Ela vai se desfazendo, vai rachando, tal. Aí tá bom. Eu sei dessa informação, tá? Eu tenho essa referência. Eu sei que essa casa... Aí eu acho uma casa similar a essa, toda destruída. Então, na minha cabeça, aquela casa tem 500 anos, correto? Mas, e se naquela casa passou, sei lá, um tornado? Um terremoto? Algo que transformou aquilo de um dia para o outro em ruínas. A mesma coisa, ele aplica isso ao dilúvio, que, por exemplo... O dilúvio ele teve um poder devastador, se você acreditar na Bíblia, ele teve um poder devastador incrível, porque assim, não foi só chuva, e irromperam as fontes da terra, sabe? Veio água de baixo, estourou tudo. Tanto é que eu acredito que antes, a questão da Pangeia, né? Isso é uma evidência histórica muito grande, porque você vê os continentes, eles meio que se encaixam um no outro. E eles estão se afastando, então bem provavelmente que em algum período eles estiveram todos juntos. E eu acredito piamente que Deus criou um continente só, uma porção de terra só, e criou a porção de água, e quando teve o dilúvio foi um negócio tão devastador que rachou a terra, e saiu dividindo tudo para cada lado. E assim, aí você fala, se você pega uma rocha, essa rocha fica assim depois de milhões de anos. Mas caramba, teve um dilúvio que praticamente destruiu toda a estrutura da terra. Não tem como as coisas ser medidas de acordo com a referência que a gente tem hoje em dia. De novo, se você acreditar no relato bíblico ali e tal, no dilúvio, eu acredito muito nisso. Até porque isso explicaria os fósseis que foram feitos em posições de vida, os fósseis que estão atravessando eras, né, os fósseis que estão se alimentando, né? Tem fósseis aí que tem alimento na barriga ainda. Tem fóssil do alimento dentro da onde ficaria o estômago do bicho. E até tem uma questão, mas os fósseis levariam milhões de anos para fazer. Tá, eu não vou lembrar certinho, mas quem quiser pesquisar, a Sociedade Bíblica Brasileira, não sei se foi eles que conduziram ou se eles publicaram esse resultado. Mas foi conduzido um experimento em que eles conseguiram fazer, em poucos anos, fazer um fóssil. Tá? Um fóssil assim com veracidade histórica e tudo mais. Pegaram lá um bichinho que tinha morrido e tal, fizeram todo um processo com ele e em poucos anos eles conseguiram fossilizar aquele bicho. Então, assim, aplicaram nele ali, né, condições tecnicamente, entre aspas, né, naturais, de pressão e temperatura, onde poderia ter acontecido depois do dilúvio e fossilizou o bichinho. Então, tipo assim, isso já também... Então, tipo assim, isso já invalidaria a questão de... não, mas mesmo que fosse o dilúvio, mas precisaria de milhões de anos para os bichos virarem fósseis. Até aquela questão do... Aqui, já fugindo... Não, fugindo não, né? É dentro do tema ainda. Não sei se todo mundo aqui que fez o ensino médio no Brasil provavelmente já viu aquela imagem de vários fetos, né, de animais e humanos lado a lado, para mostrar que no sentido embrionário são todos meio parecidos, então provavelmente tiveram uma origem parecida, né? Uma origem comum. E tipo assim, eu não sei até onde, isso é uma informação nova, eu não fui muito atrás de pesquisar isso, então não me julguem, mas eu vi uma notícia essa semana de que essa parada aí, essa imagem é manipulada. E que não é uma coisa recente. Tipo assim, tá chegando ao grande público recentemente que ela foi uma imagem manipulada. Mas a sociedade científica séria mesmo já sabe dessa manipulação há muito tempo. Mas muitos cientistas aí, até de médio ou baixo escalão, eles acabam... de baixo escalão que eu falo assim, é que não tem acesso a tantos recursos de estudo e tudo mais, acaba ficando muito refém de materiais de terceiros. Eles acabam se utilizando desse material até hoje. Então isso só mostra que muitas vezes
para acreditar em algo, o cientista ele acaba deixando alguma evidência de lado. Né? Da mesma forma que a gente aqui está tentando explicar alguma coisa que foi feita em milhões de anos, tentando explicar que foi feita em poucos anos durante o dilúvio. Em pouco tempo, né? Durante o dilúvio. Porque a gente tem fé nisso, a gente acredita nisso. Então, da mesma forma, isso só quero dizer para você entender que o evolucionismo ele é levado como meio que uma religião. É a fé dos caras ali. E assim, um negócio que eu nunca tinha parado assim, para pensar exatamente é que assim, se nós somos adventistas do sétimo dia, então no nosso nome, né, diz que primeiro a gente acredita que Jesus vai voltar, o que a galera sempre esquece, que foca no sétimo dia. E tipo assim, se a gente acredita no sábado, é porque a gente acredita que é literal a parada, né? Tipo assim, se a gente acredita que o sábado é um dia separado dos outros, é porque lá na criação, Jesus criou os dias da semana e chegou no sábado e descansou. O sábado foi uma instituição da criação, né? Então assim, não tem como a gente ser adventista e acreditar então que a criação não é literal. Não faz, não casa uma coisa com a outra. E sem contar que o livro de Gênesis, ele não é um livro profético, então não tem tipo assim, duplo sentido. Linguagem simbólica, né? Linguagem simbólica, igual a gente viu em Daniel. Há 2.300 tardes e manhãs, mas na verdade são 2.300 anos. Porque em Daniel ali era uma visão profética. E o anjo, ele vem e explica, ó, isso é assim, 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 entendeu? Dessa forma, o que você tá vendo não é exatamente isso, o que você tá vendo significa isso. Então Deus também não deixou, tipo assim, a gente não tirou do bolso, não, isso aqui é profético, não, isso aqui é histórico. Por quê? Porque eu quis. Não, na Bíblia tá lá. O anjo falou, não, isso aqui foi profecia, isso aqui você vai interpretar dessa forma. E agora, diante de tudo isso, né, uma pergunta que é feita aqui. Qual que seria o sentido do sacrifício de Jesus, sendo que a gente, tipo, sabe, só jogou ali umas células ali na água e a gente levou milhões de anos para se tornar humanos. Tipo assim, nós não somos filhos de Deus exatamente. Se for levar por esse lado, não faz sentido o sacrifício de Cristo e a salvação por nós. Exatamente. A questão do evolucionismo, ele anula completamente a salvação de Cristo. E até dá para puxar um fator aí da questão das obras, né? Que foi um detalhe que faltou na semana passada, ou retrasada, que eu não lembro certinho. Mas a importância das obras na salvação, ela também pega nisso aí. Porque, se Deus veio, todo aquele rolê, se sacrificou, sofrimento e tudo mais, e isso não precisa mudar nada na sua vida, então também não valeu de nada o sacrifício dele, ele veio à toa. Da mesma forma, se a gente não tivesse sido criado literalmente pela mão dele, filhos de Deus, né, também não valeria de nada ele ter vindo se sacrificar, né, por alguém que não tem relação nenhuma com ele. Então, e aí a lição segue mostrando, né, o que a gente já comentou, né, de como um Deus tão grande, né, tão criador, se esvazia de si mesmo e se sacrifica por nós, né. Aí tem uma frase que fala: o Deus que nos criou é o mesmo Deus que nos redimiu. O Deus que disse: façamos o ser humano à nossa imagem, é o mesmo que diz: Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que abandonaste? É uma frase bonita, mas eu fugindo um pouquinho, eu acho engraçado levar ela para o mesmo Deus que disse haja luz, é o Deus que diz bom dia. Em algum momento ele disse bom dia. Quebrando o clima. Mas, tipo, é muito interessante essa parte, ainda mais, e Apocalipse traz isso de volta, né? Quando ele fala: adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Tipo, o cara que tá voltando não é qualquer um. É o cara que tava lá no Gênesis. O Apocalipse, sim, ele serve muito ali para lembrar a gente do que aconteceu para fazer tipo meio que um apanhado, um resumão de toda a Bíblia. Então isso aí para mim pelo menos traz muito mais veracidade para a obra Bíblia, porque é o seguinte: milhares de anos, mais de 40 autores escrevendo a mesma parada, e no Apocalipse vem lá o João ligando diretamente lá no Gênesis. Uma parada assim, num lugar totalmente inacessível. O João, que veio de uma origem extremamente humilde, não é aquele cara que teve acesso a tudo quanto é tipo de estudo. Ainda mais que tivesse, como foi o exemplo de Paulo, não era uma época em que você tinha acesso a tudo,
Então, realmente, assim, é algo de você... traz muito mais sentido e veracidade para a Bíblia. Você lembra aquele cara que nós contou lá no começo, que criou tudo? Tá bom, adora ele porque ele tá vindo te salvar. E aí, para fechar, né, a lição de sexta, a gente já vai trazendo a questão do sábado. Não sei se a lição da semana que vem vai falar mais sobre sábado, mas aí começa a trazer essa questão, né, de que o meu Deus criou a gente, criou um dia separado pra gente também, que é o sábado. E o sábado é um dia que a gente pode parar, né, que na verdade o nosso dever é parar e entender que nesse dia Deus terminou a sua obra, né, e descansou. Então ele mostrou o seu papel. A gente teve a lição do sábado, uns trimestres atrás aí. A lição do sábado foi muito boa por isso. A gente viu tantas questões ali que estão relacionadas ao sábado. No sábado a gente consegue enxergar Deus como nosso Criador e Redentor, por vários fatores. Mas então, assim, é um dia muito especial pra gente. E é um dia que, assim, a gente tem a corrida da nossa semana. Às vezes a gente não consegue ter a nossa comunhão, não consegue estar, sabe, né? Não consegue ler, estudar direito a Bíblia, ter um momento separado, né? E no sábado a gente se força a isso. Então é um renovo, né? Uma palavra nada jovem. É um momento ali de... né? Recarregar as baterias. Falar de jeito bem descolado. Não, então, realmente, é um sábado. Eu não vejo a hora de chegar ao pôr do sol de amanhã, porque essa semana pra mim foi pesadíssima. Hoje mesmo eu vou até tarde aqui trabalhando, depois que a gente desligar esse podcast. E eu não vejo a hora de chegar. Nós estamos gravando numa quinta-feira, né? Estamos gravando numa quinta-feira, pessoal. Eu digo assim, não vejo a hora de chegar amanhã à noite e tipo assim, ó, esquece. O que foi, o que não foi, vai ser, e eu deixo tudo na mão de Deus. Se eu não resolvi é porque não era pra resolver. E ali eu descanso. Uma noite de sono tranquila, dá o pôr do sol, você toma um banho, senta no sofá com a família, conversa. Aqui em casa a gente ainda tem esse costume, sabe? Porque chega no pôr do sol ali, dificilmente uma sexta-feira... sexta-feira, amanhã a gente vai ter um compromisso, né? Que tem um meeting, né? Um evento da nossa igreja aí. E a gente eu vou acabar saindo dessa rotina nossa, da família aqui. Mas, geralmente, a gente senta no sofá ali da sala, conversa, fala como é que foi as coisas da semana, né? Momento ali de estar junto um com o outro. Dormir cedo, descansar, no outro dia ver os amigos, a igreja, adorar a Deus, estudar a lição, estudar a Bíblia. E isso tudo torna a experiência toda da fé muito mais prazerosa. Por isso que no começo da lição a gente falou que a gente gosta disso aqui, velho. Que isso aqui é muito bom. Eu pelo menos gosto. E estudar a lição aqui, ó, a gente ri, a gente brinca aqui na hora do podcast, porque realmente é muito doido, é muito legal você pensar nisso tudo que a gente tá falando aqui. E não é uma coisa maçante, né? É uma coisa você dar exatas, você estudar matemática, pra você não é um negócio maçante. Provavelmente você gosta de números e fazer conta e tal. Pra gente a Bíblia é a mesma coisa. Então, assim, é muito bom isso. Então, e assim, você deu esse exemplo, né? Tipo assim, pô, eu sou de exatas, tipo, eu não gosto, tipo, coisa de direito, não gosto de ficar falando de lei, essas coisas assim, mas tem gente que gosta, e tem gente das biológicas e tal, mas quando a gente se junta num sábado, é uma galera que cada um tem a sua área, cada um tem as suas opiniões, mas, cara, todo mundo tá ali com a mesma... E a Bíblia abraça toda essa galera numa conversa, a Bíblia tem espaço pra todo mundo. Ficamos por aqui então com o podcast. Encerrando mais um podcast aqui da sua lição. Semana que vem tem mais, pessoal. Não se esquece aí de já seguir a gente aqui. Não sei se você está escutando a gente pelo Spotify ou pelo YouTube. Então segue a gente, deixa o seu like aí, comenta alguma coisa que a gente vai te responder, tá bom? Segue a gente no Instagram, tá? Outro ponto, né? Pontinho mesmo, ponto podcast, tá? A palavra outro pontinho. A palavra podcast. Outro ponto podcast. E a gente espera que você tenha conseguido ver a lição por um outro ponto. É isso aí, galera. Uhul! Valeu e até a próxima, pessoal. Bom, pessoal, como prometido lá no começo do episódio, eu vou soltar a música aqui pra vocês. Aproveitem aí que ficou top demais.
as estrelas brilhando no céu, os pássaros a voar, meu respirar. Toda a beleza de um pôr do sol, a lua iluminando o mar, como explicar? És Criador, o universo inteiro canta em teu louvor, e a natureza mostra que és Criador. Mas como entender o seu amor? És Criador, governa céus e terra, digno de louvor. Sua graça é infinita, Deus és Criador. Mas como entender